Isto é Cuba e não há eletricidade. Cuba foi mergulhada na escuridão por meses, mas de dentro dessa escuridão total, uma grande revolta civil está surgindo. A raiva pelos apagões rotativos e a escassez de alimentos está culminando em protestos. Milhões de pessoas tomaram as ruas, desafiando a repressão do regime. Saques estão ocorrendo nas ruas. Prédios do governo estão sendo invadidos. Barreiras de segurança foram destruídas. Escritórios do Partido Comunista estão sendo incendiados. Símbolos que o regime considerou intocáveis por 60 anos foram derrubados pelas próprias mãos do povo. Milhões de pessoas estão gritando: abaixo o comunismo! Viva a liberdade! O regime está em pânico. Forças especiais com boinas pretas tomaram as ruas de Havana. A internet foi cortada. Helicópteros estão voando baixo. Mas desta vez, a repressão não está funcionando porque milhões de pessoas não têm mais nada a perder. Esta é a maior revolta popular em Cuba desde a Revolução de 1959 de Fidel Castro. Porque a ilha está em total escuridão e fome há meses. Toda a rede elétrica nacional colapsou. Nenhuma única gota de petróleo importado chegou à ilha em 4 meses. As rodovias estão desertas. Não há gasolina. E milhões de pessoas estão presas nesta escuridão, nesta miséria e nesta fome. E em meio a essa dificuldade esmagadora, uma enorme rebelião civil surgiu que mudará o curso da história. O muro do medo foi completamente destruído. Primeiro, as panelas e frigideiras começaram a bater. Aquele ritual familiar de raiva da América Latina. Milhões de civis inocentes condenados à fome e à privação marcharam diretamente em direção aos intocáveis edifícios governamentais do regime comunista. A resistência contra a opressão não é mais uma escolha, é a única maneira de sobreviver e preservar a dignidade humana. A Organização de Direitos Civis, Cubalex, documentou centenas de levantes organizados em toda a ilha. O povo está determinado a erradicar este sistema corrupto que os tem oprimido. Diante deste tsunami civil massivo, os ditadores do regime tremem de puro pânico dentro de seus palácios. Quando olham pelas janelas em direção ao horizonte, veem navios de guerra americanos. Nas ruas, veem a fúria imparável do povo que oprimiram por anos. A rede global de apoio que sustentava artificialmente o sistema desapareceu completamente. A ajuda interminável da União Soviética acabou. O petróleo com desconto que a Venezuela fornecia em troca de lealdade política foi cortado como uma faca. O povo cubano agora vê claramente que o sistema nunca poderia se sustentar por conta própria, mas apenas engordava uma minoria corrupta com doações do exterior. A única coisa que produziram foi miséria, e a única coisa que exportaram foi corrupção. Agora, essa ordem exploradora está desmoronando completamente. Vendo sua própria ruína, a elite comunista está agora exibindo a maior hipocrisia da história. Para se manterem nos seus cargos, estão descaradamente implorando aos Estados Unidos, o inimigo imperialista que denunciaram por anos. Estão implorando a Washington por uma tábua de salvação comercial e de olho na riqueza dos cubanos que eles mesmos exilaram para Miami, riqueza que cresceu em fortunas massivas dentro do capitalismo. Para se agarrar ao poder, eles estão tramando um plano de sucessão sinistro a portas fechadas para instalar El Cangrejo, o chefe de segurança da dinastia Castro, como seu sucessor. O objetivo deles não é salvar o povo, mas trancar as portas desta prisão comunista por dentro mais uma vez e usar o dinheiro vindo do exterior para refinanciar seu próprio aparato repressivo. No entanto, essa luta desesperada da elite está colidindo violentamente com a Lei Helms-Burton dos Estados Unidos. A lei traça uma linha muito clara. Nenhuma operação de resgate do regime será permitida até que os prisioneiros políticos sejam libertados e a ditadura de Castro seja completamente erradicada. O jogo do regime de ganhar tempo e enganar o mundo acabou. A apenas 90 milhas ao norte, em Miami, o incrível sucesso dos exilados cubanos prova de forma clara que o problema não está no povo cubano, mas no sistema comunista que os oprime. As pessoas são as mesmas. Sua inteligência e ética de trabalho são as mesmas. É claro que tipo de prosperidade pode ser criada uma vez que essas correntes coletivistas opressivas sejam quebradas. Agora, nas ruas de Havana, essas correntes estão sendo quebradas para sempre. Esta ilha, outrora envolta em escuridão, é agora o palco para o fogo da vitória de um povo livre que se ergue das ruínas do comunismo. O mito da revolução acabou. Agora, o próprio povo está no palco. Para entender o colapso de Cuba, basta olhar para um único número. A produção de eletricidade da ilha depende 90% de diesel e óleo combustível importados.
Isso equivale a 100 mil barris de petróleo por dia. Durante anos, a água para este moinho veio da Venezuela, de Hugo Chávez, de Maduro. Mas em janeiro de 2026, o governo dos Estados Unidos puxou o gatilho. Com a ação de Trump contra a Venezuela, esse fluxo de petróleo foi cortado como uma faca. Imediatamente depois, Trump ergueu uma barreira global ao emitir uma ordem executiva direta afirmando: qualquer um que vender petróleo para Cuba enfrentará tarifas dos Estados Unidos. O outro fornecedor de Cuba, o México, recuou imediatamente. Nenhum grande petroleiro atracou em Cuba desde dezembro de 2025. E o golpe final veio quando os Estados Unidos oficialmente proibiram Cuba de comprar petróleo russo. Esta decisão foi tomada enquanto pelo menos 2 petroleiros já estavam a caminho para entregar combustível à ilha. Assim, a última tábua de salvação foi cortada. A interrupção do fornecimento de combustível desencadeou a catástrofe esperada em Cuba. Em meados de fevereiro, a plataforma de análise 1945 emitiu um alerta de hora zero, observando que as reservas de petróleo da ilha haviam diminuído para apenas 15 dias. Essa hora já passou. Quando as usinas ficaram sem combustível, a rede elétrica nacional colapsou completamente. O país desligou a tomada. Relatórios da CNN nas ruas de Havana revelam toda a extensão do desastre. A única fonte real de moeda estrangeira da ilha, o turismo, parou completamente. Entre janeiro e novembro de 2025, Cuba recebeu apenas cerca de 1.200.000 visitantes. Este número representa uma queda acentuada em relação aos 4.800.000 registrados em 2018, um ano fortemente afetado pela pandemia e sanções. As palavras de um lojista cubano à CNN são, de fato, o grito do colapso de toda a economia. Tudo está incerto no momento, ele diz. Não há combustível. Não sabemos se haverá algum e como vamos pagar por isso. Não há turismo. Além disso, o colapso não se limitou ao turismo. As fábricas pararam devido à crise energética. Não há nem mesmo combustível de aviação para colocar nos aviões. Grandes empresas como a Air Canada e a Air France suspenderam voos. Quando a rede elétrica colapsa, não são apenas as luzes que se apagam. A confiança do sistema no Estado também desaparece. O povo cubano está acostumado à pobreza e à escassez há décadas. No entanto, uma queda de energia contínua que dura mais de 60 horas marca o ponto em que o limite de sobrevivência foi ultrapassado. Em alguns bairros, o acesso à água limpa caiu para apenas algumas horas por dia, porque as bombas de água não estão funcionando. Famílias são forçadas a fazer uma escolha mortal entre remédios que dispararam para preços astronômicos no mercado negro e alimentos básicos não estragados. E, finalmente, o inevitável aconteceu. A famosa tradição de protesto da América Latina, o cacerolazo, tomou as ruas de Cuba pela primeira vez em uma escala tão massiva. Em vários bairros da capital, pessoas que foram intimidadas pelo medo por gerações encheram as ruas em desafio ao regime comunista. Isso não se limitou apenas a Havana. Mais de 150 protestos foram relatados em Morón e em toda a ilha. As pessoas gritavam que o problema não era apenas o combustível, o problema era o próprio sistema. Então, como o regime respondeu? Como qualquer regime autoritário faria, o governo cortou a internet e interrompeu a comunicação com o mundo. Eles enviaram a polícia para as ruas e as prisões começaram. Mas desta vez, a situação é diferente. A paciência de uma sociedade condenada a viver na pobreza por gerações, adormecida pelo conto de fadas da igualdade do Estado, oficialmente se esgotou. Relatos recentes de Havana indicam que a situação está se agravando ainda mais. Explosões e o rugido de helicópteros voando baixo foram ouvidos nas ruas da capital. Segundo o jornalista cubano Mag Jorge Castro, pessoal das Forças Especiais Cubanas com boinas pretas tomou as ruas e está impedindo que os moradores fiquem até mesmo em suas portas. Este é o pânico do regime. Muitos temiam que isso estivesse se transformando em um cenário Venezuela 2.0. A mídia do regime afirmou que esses sons eram de um exercício militar. Mas para um povo esperando no escuro, helicópteros militares sobrevoando não são um exercício, eles são uma ameaça aberta. Um momento de crise expõe não apenas a economia, mas também a hipocrisia ideológica em sua forma mais crua. E em meio a este caos em Cuba, há um incidente que gravará a podridão do sistema comunista na história. No coração de Havana, as luzes de um hotel 5 estrelas estão brilhando.
Neste hotel, há ativistas de esquerda que vieram das cidades confortáveis do Ocidente para mostrar solidariedade com Cuba, membros de grupos como Pablo Iglesias, Hazen Piker e Code Pink. Este é o clássico sistema autoritário. As elites e aqueles que bajulam o regime sobrevivem, enquanto o povo perece na escuridão. Mas essa hipocrisia não é apenas uma questão de conforto. Essa hipocrisia teve um custo mortal. A banda irlandesa Agnicap organizou um concerto em Havana sob o pretexto de apoio ao regime cubano e ajuda humanitária. No entanto, devido à eletricidade usada para iluminar aquele palco e alimentar o equipamento de alta voltagem, ocorreu um desastre em um hospital próximo. O consumo excessivo de eletricidade causou flutuações na rede e o sistema de energia de emergência do hospital falhou. É precisamente contra isso que as pessoas nas ruas estão se rebelando. Elas não estão apenas protestando contra as quedas de energia, mas contra essa injustiça, esse sistema absurdo. Então, bem no meio desse caos massivo, o que está fazendo a aliada de Cuba, a Rússia? A Rússia não está enviando enormes petroleiros ou aviões de carga para salvar seu último bastião no Caribe. Pelo contrário, devido à crise de combustível de aviação na ilha, está tentando evacuar seus próprios cidadãos por meio de voos de evacuação só de ida. Rossia e Nordwind Airlines começaram a operar voos de evacuação só de ida para Cuba. Mas a parte realmente impressionante é como o Kremlin está tentando justificar essa traição. Propagandistas russos aparecem na televisão estatal e declaram abertamente: não devemos nada a Cuba. O que você acha que é a justificativa deles? Não me recordo de tais declarações, o que, na minha opinião, anula todas as suas alegações inflamadas de que devemos algo a Cuba. Cuba não forneceu a Moscou apoio suficiente na guerra contra a Ucrânia e não reconheceu oficialmente os territórios que a Rússia ocupou. Diante das câmeras, no entanto, Vladimir Putin está jogando seu jogo habitual. Ele condenou duramente as ações dos Estados Unidos e disse que continuaria enviando petróleo para Cuba. No final de março de 2026, um petroleiro russo atracou em Cuba com permissão dos Estados Unidos. No entanto, o combustível que estava transportando seria suficiente apenas para alguns dias. Em outras palavras, este foi apenas um gesto simbólico de Putin. Então, por que Moscou realmente não pode fazer nada? Porque o atoleiro na Ucrânia drenou toda a capacidade militar, econômica e logística da Rússia. Para encobrir essa impotência, Moscou frequentemente se refere à história, especificamente à famosa crise dos mísseis de 1962 em Cuba. Está tentando criar a ilusão de que ainda pode forçar Washington a negociar ameaçando escalar as tensões nucleares. Mas vamos pausar e considerar essa ironia. A Rússia de hoje não é a União Soviética de ontem. Em 1962, Khrushchev realmente enviou mísseis nucleares para Cuba, forçou o presidente dos Estados Unidos, Kennedy, à mesa de negociações e conseguiu o que queria ao levar o mundo à beira de uma guerra nuclear. Hoje, no entanto, Putin mal consegue enviar um avião de evacuação civil para Cuba devido à escassez de combustível, quanto mais um míssil nuclear. O relatório mais recente, publicado pelo International Crisis Group, prova que esse colapso não se limita apenas a Cuba, mas é uma síndrome de Putin. Sob pressão intensificada dos Estados Unidos, a Rússia limitou seu apoio a enviar apenas alguns sistemas de defesa aérea e registrar a frota sombra de petroleiros que transportam petróleo venezuelano dentro de sua própria jurisdição. E a frase mais marcante no relatório, assim como testemunhamos no colapso do regime de Assad na Síria, o Kremlin está completamente desprovido da capacidade militar e logística necessária para manter seus aliados na América Latina à tona. A tão alardeada ordem mundial multipolar de Putin está morrendo nas ruas escuras de Havana. À medida que a Rússia foge da ilha em pânico, outra superpotência está observando e preenchendo gradualmente esse enorme vácuo geopolítico no Caribe: a China. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China apareceu diante das câmeras e emitiu uma declaração oficial muito clara. Nós apoiamos firmemente Cuba na proteção de sua soberania e segurança nacional. Como sempre, forneceremos todo o apoio que pudermos. Sabe qual é a diferença? Pequim não está apenas falando, está agindo. A China até assinou um acordo para construir 92 usinas de energia solar em Cuba até 2024, e a primeira usina entrou silenciosamente em operação no início de 2025. Não são apenas painéis solares. Equipamentos elétricos, carregamentos de toneladas de arroz e projetos de infraestrutura estão avançando sem pausa. Claro, a China não está fazendo isso porque é um anjo de boa vontade. Pequim não está interessada em salvar Cuba.
Pequim está interessada em preencher o vazio deixado pela Rússia e deixar uma marca permanente e inabalável no quintal dos Estados Unidos. E a parte mais devastadora deste cenário para Putin não é apenas que ele está sendo ofuscado pela China. A verdadeira questão é o esvaziamento do projeto dos BRICS, que Putin tem promovido há anos como sua maior arma contra o Ocidente. Lembre-se, Cuba juntou-se aos BRICS como membro associado já em janeiro de 2025, mas hoje, esse bloco liderado pela Rússia não pode salvar seu próprio membro da escuridão diante de uma única ordem administrativa dos Estados Unidos. Isto não é um fracasso. É o colapso fundamental da alegação dos BRICS de serem uma alternativa global, e a conta está sendo enviada diretamente ao Kremlin. A realidade mais dolorosa subjacente ao colapso atual de Cuba é esta: a economia deste país sempre foi historicamente dependente de um patrocinador externo. Primeiro, a União Soviética, depois a Venezuela de Hugo Chávez. Este sistema de patrocínio artificial era uma fachada que ocultava a decadência estrutural de Cuba ao longo de décadas. Agora não há patrocinador. Os números reais são claros. A economia de Cuba encolheu 11% entre 2020 e 2024. A produção de eletricidade despencou de 20,7 terawatt-hora em 2019 para 15,3 terawatt-hora em 2023. Então, o que acontece a seguir? Na realidade, há apenas 3 caminhos à frente para a ilha. Caminho 1. Uma transição negociada. O governo reconhece que o sistema colapsou e gradualmente liberaliza a economia. Dá às empresas privadas algum espaço para respirar, abrindo a economia enquanto mantém o controle político. Já há sinais disso. A retórica anteriormente dura do presidente cubano Díaz-Canel subitamente suavizou. No dia 6 de fevereiro, ele declarou: "Estamos prontos para discutir qualquer questão com Washington sem pré-condições." E de acordo com informações vazadas, conversas secretas com os Estados Unidos já haviam começado já no dia 13 de março. O segundo caminho: colapso prolongado e pressão intensificada. O regime permanece teimoso, se recusa a abrir a economia e impõe medidas policiais mais rigorosas. Mas isso é insustentável porque a lealdade está se erodindo. A população de Cuba, que era de 11 milhões e 100 mil em 2021, caiu para 9 milhões e 700 mil em 2024. Estamos falando de um êxodo de 12%. Para uma nação insular, isso é suicídio demográfico. O terceiro caminho: um colapso súbito entre a elite. Quando os recursos estão completamente esgotados, as elites no topo do regime começam a entrar em conflito umas com as outras pelos últimos pedaços do bolo. As facções que permanecem em silêncio fazem contatos secretos com Washington ou Pequim para sobreviver. A confiança desaparece, e a história nos mostra que tais sistemas fechados não melhoram gradualmente. Uma manhã, de repente, eles racham com um estrondo alto. E aqui está a realidade verdadeiramente impressionante. Não importa qual cenário se desenrole, a Rússia não é um ator decisivo em nenhum deles. Putin já não está na mesa neste grande jogo no Caribe. Então, o que você acha? Cuba pode resistir a esta crise ou o colapso é inevitável? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises geopolíticas exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.